Pessoal, vamos lá, começando então a nossa aula. Queria falar com vocês como que a gente chegou aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer é recapitular um pouco como que a gente chegou aqui, tá? Então, primeira coisa, abra sua conta grátis, né? Então você abre a conta aqui na Guide, coloca o seu nome, CPF, celular, e-mail, tal, tarará, tarará, e começar, certo? Beleza. Depois que você colocar, você vai ter que fazer o seu login, né? Coloca o seu CPF, sua senha, entra, vamos fazer a pergunta de segurança, você responde e vai ter as suas contas, né? Você vai selecionar a conta Day Trade, beleza? Conta Day Trade. Dentro da sua conta Day Trade, o que você vai fazer? Vai vir em renda variável, plataformas. Acessa, vem em Profit Pro e contratar. Você contrata, você vai receber um e-mail você vai receber um e-mail da corretora com o link para você baixar o Profit. Lá naquele e-mail também vai ter os dados para você entrar o seu link e sua conta. E aí você vai abrir o Profit Pro. Você vai ter um gráfico como esse daqui, e aí você vai configurar esse gráfico para você poder fazer as suas análises. Tá? O que a gente coloca no nosso gráfico? Para configurar o gráfico, a gente vem ferramentas, configurações, você vai configurar o seu gráfico, tá? Vem aqui, aparência, como que eu uso? Eu uso o Default, tá? O New Dark, perdão, eu uso o New Dark, e no New Dark, por que tá custom aqui, Cris? Porque eu mudei aqui para azul claro, o verde para azul claro, para ajudar o pessoal que é daltônico. Por isso eu deixei os candles, ao invés de verdes, azuis claros para o pessoal que é daltônico. Tá bom? Além disso, o que a gente tem no gráfico? Nós clicamos com o botão direito, livro visual, colocamos aqui livro visual para vocês, e também viemos em ferramentas, viemos em negociação Superdom, e fixamos aqui esse Superdom, tá? Então é assim que tá. Abrimos a conta, fomos na corretora, baixamos a plataforma, logamos na plataforma a gente tirou tudo que tava, abriu um gráfico, né? Se você não sabe como abrir o gráfico, só vir aqui, ó, gráfico, já abre um gráfico, abrimos um gráfico, deixamos dessa cor, colocamos o Superdom do lado esquerdo, para a gente poder fazer as coisas. Para que serve esse Superdom do lado esquerdo? A gente veio aqui, ó, clicou com o botão direito, tirou, né, ó, visibilidade, a gente tirou tudo, só deixou painel de negociação e esse ambos aqui embaixo, o resto tudo a gente tirou, deu visibilidade para ele ficar mais clean. O que a gente vê aqui? A gente vê as ordens de compra, as ordens de venda e temos aqui como configurar para mandar uma ordem. Tá? O mais importante para mandar uma ordem no Day Trade, você vai colocar a quantidade que você quer mandar e você pode configurar como que você quer mandar essa ordem. Então, antes de entrar numa operação, a gente precisa saber, primeira coisa, o preço que a gente vai entrar. Segunda coisa, o preço que a gente vai sair, né? Tanto se for para o stop, quanto se for para o lucro. Tá? Eu vou configurar aqui, imaginando que você tenha 4 contratos. Você pode usar com 1, pode usar com 2, 3, 4, 20, do jeito que você quiser. Eu sempre sugiro que você comece com o mínimo e vá aumentando aos poucos, tá? Isso é a recomendação que eu dou para você. Mas você pode pegar e configurar já com as 4 e aí depois você vai gerindo essa mão. Então vamos lá, ó. Vem aqui. No Superdom vai ter um quadradinho com um dinheirinho. Você clica aqui, tá? E vai aparecer aqui, ó, TIX, financeiro ou padrão. Eu configuro sempre TIX, né? Então o TIC é uma andadinha, tá? Uma andadinha. Então uma andadinha no dólar, uma andadinha no índice, uma andadinha de ação. Ah, a ação é de 1 centavo? É. O índice é de 5 em 5 pontos? É. O dólar é de meio ponto? É. Então não importa qual ativo, ele vai configurar um TIC, uma andadinha a gente configura assim, tá bom? O stop padrão que a gente gosta é 80 pontos. E as parciais? 90, 180, 360 e 720, mas eu falei em pontos. Sim, falei em pontos. Vamos traduzir isso em cliques? Então vamos lá.
Ó, primeira coisa, a gente vem nessa cruzinha aqui nesse mais e faz 4 mãos, tá bom? Cris, tá indo muito rápido, você pode ir pausando, tá? Não se esqueça que isso aqui é um vídeo que você pode ir pausando. Então, 25%, 25%, 25%, 25%. Tá? Ah, Cris, eu quero sair com 2 em tal ponto, 4 em tal... Pode configurar? Isso aqui é 100% configurável. Isso eu estou fazendo o padrão. Você pode personalizar do seu jeito, tá? Gain, pessoal, gain, a gente está falando aqui, configurando para o índice, tá? A gente está falando em 90 pontos. Se são 90 pontos, o que a gente vai fazer? 90 dividido por 5. Quanto que dá? 5 pontos cada um, não é? Dá 18 ticks. 18 ticks, então a gente coloca aqui, ó, 18 ticks. E 180 pontos é o dobro, tá? Então eu posso fazer vezes 2, vai me dar 36. E 360 pontos, que é o próximo alvo, vezes 2, vai me dar 72. E por fim, os 720 pontos, que é o último alvo nosso, vezes 2, dá 144, tá bom? E o stop? O stop vai ser igual para todo mundo, 80 pontos. Então a gente coloca um stop curtinho e alvos mais longos. Como que a gente vai fazer aqui? 80 pontos dividido por 5, 16 ticks. Então é só você colocar aqui 16 ticks, 16 ticks, 16 ticks e 16 ticks. O stop offset é o que? Na hora do stop, até onde ele tenta estopar. Aonde ele tem que tentar estopar? O máximo possível, tá? Então você pode deixar 30, pode deixar 50, não tem problema. 30 é mais do que suficiente, tá? Estratégia de stop. A estratégia de stop você pode fazer com que ele vai andando junto com o trade. Então, por exemplo, eu coloco 80 pontos stop. Se ele andar 100 pontos, eu quero que ele ande sempre 100 pontos atrás. Então 100 pontos, fica 100 pontos atrás. 100 pontos, 100 pontos atrás. Eu não gosto. Vocês sabem que eu gosto de deixar o meu stop mais original, tá? Mas, se você quiser configurar, é uma opção sua. Então aqui o que a gente precisa? Colocar o nome da estratégia, né? Salvar a estratégia. Eu só queria colocar o nome. Onde que eu coloco o nome? Sim, salvar o no name. Tá? Então aqui eu consigo clicar em editar, ó. Editar, sim, colocar o nome para ela, ó. Índice. E aqui fica salvo a estratégia índice do jeito que a gente usa, tá? E agora é muito simples. Como que você faz? Você identificou uma operação, vamos supor, uma venda aqui no índice, tá? E tá fazendo uma espécie numa bandeira, um retângulo. Como que faz? Você pode colocar uma ordem stop ou você pode colocar uma ordem limitada, tá? Se eu quero vender, eu posso vender acima do preço que está sendo negociado ou abaixo do preço que está sendo negociado, e vai ser exatamente igual. Primeiro coloco a mão, tá? Depois eu coloco o preço que eu quero vender. Se for acima, é uma ordem limitada. Você vai calcular onde é o ponto, que é, por exemplo, 250. Quero vender no 250. Você vem aqui no Superdom, acha 250, aperta a tecla Ctrl e clica na venda. E coloca a sua senha. Certo? Aqui tem tá a confirmação que a gente tinha mandado tirar, mas eu vou ter que fazer de novo porque não salvou. E está a venda aqui. Veja que ele colocou a minha venda com 2 contratos e os alvos hipotéticos de 18 pontos, de 90, perdão, 18 ticks, 90 pontos e 360 pontos. Tá? Então esse seria o meu cenário, 80 pontos de stop, 90 da primeira parcial, segunda da venda parcial. Se pegar lá, vai fazer sozinho, tá? A outra opção que a gente tem é a venda stop, tá? Como que a gente faz a venda stop? Ó, calculamos aqui 0,95 a nossa entrada, a gente vem aqui, ó, 0,95, Ctrl e também no da direita, que é a venda, né? Coloca aqui, ó, as vendas a gente sempre coloca na direita, as compras sempre na esquerda, tá? E aí vem uma ordem stop.
Não uma ordem limitada contra uma outra, mas uma ordem stop. Quando ele vier aqui, ele pega a nossa venda, tá? A última forma que tem de entrar, que não é pendurando a ordem, é você entrar no mercado, é só você vir aqui embaixo, ó, colocou o número, acionou a estratégia, você vem em venda a mercado e ele já vai agredir e entrar no ponto que você colocou venda a mercado. E aí o seu stop já entra posicionado e os seus alvos já entram posicionados, tá bom? É assim que a gente vai fazer para mandar ordem para a bolsa de valores, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Quero abrir uma conta na Guide, mas não consigo devido ao erro code 1020 Country P. O sistema detecta que estou fora do país e não permite o acesso. Vou abrir no meu retorno a São Paulo. Poxa, Júlio, tá? Você chamou o pessoal lá no atendimento para conversar sobre isso, para ver se eles têm alguma solução? Pessoal, quem não deixou o like, deixa o like, por favor. E vamos seguir a aula. Alguma dúvida até aqui? Não. Vou voltar a configurar o... Vou voltar a configurar a plataforma. Isso daqui era só uma hora que eu coloquei pra gente entender como funciona. Se não pegar o stop agora, eu já vou zerar, tá? Para você encerrar, se você não quiser, que você quiser sair, é só você apertar o botão zerar em qualquer situação, tá? Então você consegue, vou fazer aqui só para poder testar o botão zerar, ó, fazer uma compra aqui. Se eu quiser sair, é só apertar o botão zerar e pronto, ele sai e já tira as ordens pré-definidas, tá? Novamente eu vou tirar aquelas confirmações que a gente tinha feito, ó, negociar, configurações, confirmações, e aí eu vou tirar todas essas configurações porque elas atrasam, né? E aí você acaba perdendo a oportunidade, tá? Tirei todas as configurações, ok. Então eu só vou tentar fazer de novo para ver. Sim, tá aqui, consegui, ó, e cancelei sem confirmação. Tudo bem? Nada de dúvida até aqui, né? Vamos seguir. Olha, vou colocar novamente os indicadores porque sumiu da minha plataforma, tá? Então vou colocar aqui, clicar no botão direito, já coloquei o livro visual, inserir indicador. Vou colocar aqui os que eu estou acostumado. Prior Code, colocar o Prior Code 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Além disso, vou aproveitar a janela para colocar o Volume Profile. Inserir. E vou também usar a janela para colocar o VWAP, que é um indicador que a gente utiliza. Eu já vou ensinar como que a gente usa cada um, tá? VWAP e inserir. Tá bom? Ok. VWAP está aqui, o Volume Profile deve estar carregando e eu vou atrás do Prior Code. O Prior Code sempre vem no fechamento. Então eu clico no primeiro, coloco azul claro, espessura 2 e ajuste. Ok, ele foi para lá. O segundo, eu coloco ele todo tracejado e região de máxima. O terceiro, eu coloco ele todo tracejado, região de mínima. Cris, por que máximo e mínimo você coloca igual? Porque eles têm o mesmo efeito, máxima e mínima, para mim não muda nada, tá? Eu só preciso saber que tem ali uma região de máxima ou mínima, tá? Então, como eles são iguais, eu deixo eles esteticamente iguais. Mínima. Então, máxima, ó, máxima, mínima, ajuste e fechamento são os pontos que a gente vai colocar. O que faltou aqui, Cris? Faltou a gente suavizar um pouco, ó. Olha como ele tá atrapalhando, tá vendo o Volume Profile? Então, eu clico 2 vezes nele,
transparência e deixo ele mais perto do transparente, ó. Ó como vai visualizar, tá vendo? Então eu consigo ver quais são os pontos mais negociados do dia e consigo ver o meu indicador de preço mais negociado do dia, que é esse vermelhinho aqui, tá? Bom, vamos voltar um pouco para a gente começar do zero novamente, tá? Começar do zero novamente e agora um pouco mais para a parte de técnica, tá? Um pouco mais para a parte técnica. Então vamos lá. Bom, a análise técnica é uma análise de mercado que vai usar estudos gráficos e indicadores até para você poder prever movimentos do mercado. Prever movimentos do mercado não é a frase mais técnica, né? A frase mais técnica é prever qual o movimento mais provável. Isso eu acho interessante. Então você consegue analisar qual que é o movimento mais provável. Então, se o ativo tem maior probabilidade de subir, maior probabilidade de cair, ou se ele não tem maior probabilidade de nada. Então, quando ele fica, falar que isso, o que a gente está fazendo? Nada, a gente fica parado, o que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está esperando o ativo tomar uma decisão, esperando o ativo resolver ir para determinada direção. Então eu falo que isso que a gente vai fazer? Nada. Por quê? Não temos maior probabilidade dele fazer nenhuma coisa, nem outra. Tá? Por isso que a gente fica muitas vezes parado, esperando o ativo fazer alguma coisa. Então, antes da gente começar a fazer alguma coisa interessante, o que eu fiz com vocês? Falei, vamos abrir a conta, que precisa ter conta na corretora para a gente poder operar. Segundo, precisamos ter uma plataforma. E agora nós precisamos entender como funciona o mercado. Por que a gente entra com uma compra, por que a gente entra com uma venda e por que a gente fica, às vezes, muitas vezes, parado sem fazer nada de tão interessante. Bom, a teoria de Dow, ela foi idealizada por Charles Dow, que era um dos escritores do Wall Street Journal, né, um dos fundadores do Wall Street Journal, e a bolsa dos Estados Unidos, Dow Jones, foi feita em homenagem aos dois, de Charles Dow e o Jones, esqueci o sobrenome do Jones, mas eram os dois do Wall Street Journal e que foram homenageados na bolsa americana Dow Jones, para você ver a importância de Charles Dow. Charles Dow, ele foi no comecinho de 1900 ali, então comecinho do século 20, e ele pegava, não tinha as coisas como são hoje, né? Então da gente pegar o gráfico e ele já fica montando então 1 minuto, né? Ele não tinha um gráfico do 1 minuto lá, não tinha um gráfico dos 5 minutos lá. Então como funcionava? Ele chegava, ligava na bolsa, perguntava, qual hoje, como é que foi o pregão? Falou, beleza, mínima, máxima. Então ele usava o gráfico, obviamente, diário, né? Então, de ações, tá? Então o que ele fazia? Ligava lá, falava, qual foi a máxima, mínima, abertura e fechamento. Ele colocava aqui máxima, mínima, abertura, fechamento e desenhava um candlezinho, né? Então, quais são os tipos de gráficos que nós temos para poder realizar a teoria de Dow? Pode ser com qualquer um deles, pode ser inclusive o gráfico de linha. Nem tem informação que eles davam aqui ainda não. Pode ser inclusive o gráfico de linha. Então, ó, a gente tem aqui em cima, tá vendo, ó, que tem aqui um candle e isso aqui está dizendo que está no automático, tá? Então você pode colocar candlestick, não do automático, tá? Pode colocar candlestick. Você pode colocar o gráfico de linha. Gráfico de linha, muito utilizado. Qual é o problema do gráfico de linha? Você consegue dizer para mim qual que é o problema do gráfico de linha? Ó, no 1 minuto, gráfico de linha. Qual que é o problema dele? Ele tem muito pouca informação. Então, o que o gráfico de linha faz? Ele liga os fechamentos, tá? Então, obviamente, tudo começou no gráfico diário. Você vê que ele até confunde o VWAP com o gráfico de linha, né? Ele confunde um com o outro. Então, ele é uma linha que vai ligando os fechamentos de cada dia, tem muito pouca informação, né? No 1 minuto dá para ver um pouco melhor, porque dá para diferenciar quem que é o VWAP, quem que é a linha, né? Mas ele tem muito pouca informação.
Outro gráfico muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos, é o gráfico de barra. Tá? O gráfico de barra ele é muito parecido com o gráfico de candle. Ó, ele vai usar a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento. Tá? Então esse daqui, ó, a abertura é um tracinho para a esquerda, o fechamento é um tracinho para a direita, a máxima e a mínima. Então ele tem as mesmas informações do candle. Qual que é o problema dele em relação ao gráfico de candle? O candle é mais visual, olha, barra, candlestick, barra, candlestick. Concorda comigo que o candlestick está muito mais visual, muito mais fácil da gente ler? Então por isso que nós utilizamos o gráfico de candlestick, tá? Dow tinha alguns princípios que a gente utiliza até hoje, tá? Alguns princípios que a gente utiliza até hoje. O primeiro princípio de Charles Dow é que os preços refletem tudo. Os preços refletem todas as informações. Então, tudo está contido no gráfico de preço. Então a gente não vai ver o balanço, por exemplo, eu coloquei Vale para vocês verem agora há pouco. A gente não vai abrir o gráfico de Vale para saber o que o índice vai fazer. A gente apenas abre o gráfico e vê pelo gráfico se as perspectivas para Vale é otimista ou pessimista, tá? Então os preços refletem tudo. Então a gente não precisa ler os jornais todo dia, não precisa saber qual que é a informação que vai sair, o que vai sair, se o preço está bom, se o preço está ruim, se o PL dele está bom, se o PL dele está baixo. A gente não precisa de nenhuma dessas informações. Para swing trade, ajuda você ter uma ou outra dessas informações, mais ou menos. A única coisa que pode ajudar para você é você pegar algumas ações que você acha interessante e procurar as operações no gráfico. Isso pode ser para um pouco longo prazo e tal. Então, por exemplo, eu não gosto de aviação. Então o que eu faço? Eu não opero aviação, principalmente na compra. A gente até olha, às vezes Azul, às vezes CVC, mas normalmente é para procurar venda, nunca compra. Por quê? Porque é um ativo que eu não acredito. Para que eu vou ficar comprado num ativo que eu não acredito? Tá? Então por isso a gente eu não estou falando que não funciona, eu estou falando que a análise técnica não usa isso. Pessoal, com relação a funcionar ou não funcionar, análise técnica ou fundamento, acho que cada técnica tem o seu valor, mas eu não acho que você montar uma posição, por exemplo, baseada em fundamentos, é mais lucrativo. Por quê? Se você verificar os últimos 20 anos da Bolsa, nenhum ativo não caiu 50% do seu valor, não perdeu 50% do seu valor. Todos os ativos que estão na Bolsa, em algum momento dos últimos 20 anos, perdeu mais de 50% do seu valor. Você fica segurando, vendo o seu ativo perder 50% do valor dele? O seu carro que valia 60 mil vir para 30 mil e você vê o dinheiro derretendo? E pelo menos o carro você usa, né? Você fala, tá caindo o preço, mas eu estou usando. Agora, com relação a ação, nem isso, né? Provavelmente, talvez nem dividendo você está pegando dessa bolsa, dessa operação. Então, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. O que eu gosto? Às vezes, quando tem uma crise muito grande, eu pego oportunidade para longo prazo, né? Quando eu vejo que está muito depreciado. Mas normalmente eu gosto de ver a análise técnica para a gente ver o timing de entrar nesse tipo de operação, tá? Então, por isso que eu gosto de os preços descontam tudo. Então vamos ver o que? Vamos ver os compradores e vendedores. Pessoal, quando a gente fala de análise técnica, a gente está falando o que os compradores e vendedores estão falando desse ativo. Por exemplo, a gente tem Vale aqui, ó. O que diz aqui esse gráfico, essa porção que a gente está vendo na tela? A gente tem um topo aqui, um fundo aqui, um topo, um fundo. Poxa, parece querer uma tendência de queda. Parece que os compradores e vendedores desse ativo estão dizendo que ele é um ativo que está caindo. Mas o que aconteceu aqui, ó? Ele fez um topo maior que o anterior.
E aí ele fez um fundo menor que o anterior. Então o que eu vejo desse ativo? Ele não é um ativo em tendência. Ele é um ativo que está indeciso. Ele não sabe para onde vai. Então nós vamos comprar ou vender? Não vamos fazer nada. Se o ativo não sabe o que é que ele vai fazer, por que a gente vai saber? Pessoal, em fevereiro de 2020, esse padrão que está aí na tela, que eu ainda não estou nominando porque a gente ainda não entrou nessa parte, esse padrão que está aí na tela fez no Ibovespa. E eu falei, pessoal, zerem todas as posições. Zerem todas as posições, porque tem um padrão em dúvida, o mercado não sabe para onde vai. 2 dias depois, me estoura a crise do... O que eu tava falando? A crise do Covid, poxa. A crise do Covid. E ele foi-se embora, tá? Então, um pouco tempo depois, estourou a crise do Covid. Então, pessoal, é importante que a gente saiba interpretar isso. Eu sabia que a Covid não. Tinham perguntado, Cris, o que você acha do vírus da China? Eu falei, cara, eu vou saber de vírus de China, velho. Sei lá, meu, que triste, né? Pô, vai morrer alguns chineses e tal, isso não tem nada a ver com a gente. Eu tava redondamente enganado. Então, se eu fosse ler a notícia para interpretar pela notícia, eu tava perdido. Mas o gráfico me mostrou um padrão de dúvida. O gráfico me mostrou que as coisas podiam ficar feias. Eu falei, pessoal, zerem. Pessoal, isso tá no YouTube, tá público. Eu até vou procurar esse vídeo, vou fazer um vídeo mostrando isso. Mas... foi público, foi lá no meu canal do YouTube. Tá gravado isso, com data e tudo mais. Inclusive no meu Instagram, se você for lá, @CrisNatividade_oficial, você vai ver alguns pontos que isso aconteceu. Então, a gente não sabe, a gente não interpreta o que a notícia está dizendo, a gente interpreta o gráfico. E naquela ocasião, o gráfico me disse que estava em dúvida, tá? Que não sabia para onde ir. O que eu falei? Pessoal, vamos zerar. O negócio tá feio. Então, estava uma região de topo, estava relativamente caro e estava no padrão de dúvida. Eu falei, pessoal, zera, vamos esperar. Deu o que deu e deu uma boa oportunidade para muitos compradores, como eu mesmo. Eu mesmo ganhei dinheiro no Covid. Ai, Cris, você não tem coração. Você não ganha dinheiro. Tem pessoas morrendo e você ganha dinheiro. Gente, se eu ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, as pessoas vão morrer igual. Não fui eu que comi morcego e soltei um vírus novo no mundo. Só que eu ganhando ou eu não ganhando, as pessoas vão morrer igual. Então, pelo menos, a gente ganha dinheiro, tá? Então, a primeira regra da teoria de Dow é: os preços refletem todas as informações. Você vai me dizer, Cris, você está me dizendo que o gráfico me diz para onde ele vai? Não. O que eu estou dizendo é que ele te dá uma oportunidade, que é uma probabilidade maior de ir para um lado do que para outro. E, gente, não existe técnica, não existe fundamento, não existe gráfico, não existe tape reading, não existe búzios, não existe tarô que vá te dizer para onde o mercado vai. A vantagem que a gente tem na análise técnica é saber a probabilidade e aonde que essa probabilidade se encerra. Qual que é a vantagem da análise técnica com relação ao fundamento, na minha opinião? Que ele te dá uma probabilidade, os dois te dão. Ah, Cris, mas o fundamento é mais assertivo. Talvez, mas os dois só dão probabilidade para você. A diferença é que a análise técnica, além de te dar probabilidade, ela te dá o seu alvo e o seu stop. Enquanto o fundamento só te dá probabilidade. Se ela tiver errado, você vai morrer junto. Você não tem um ponto de stop no fundamento. Só quando o negócio azedou. E aqui na análise técnica a gente tem o ponto de stop. Então, quando a gente acerta, qual que é o interessante? A gente ir, a gente continuar ganhando direito na operação, mas quando der errado, a gente estopa, gente. Quando der errado, a gente estopa. E fim. Entendeu? Por isso que é bacana a gente ter a análise técnica a nosso favor. Então, primeiro, os mercados, os gráficos descontam tudo. Todas as informações estão no gráfico. Então, você não precisa ver balanço, não precisa ver notícia, não precisa escutar o ministro da Economia, nada. Quem vai te dizer
as coisas? O gráfico, principalmente porque tem uma coisa que é a assimetria de informação. Então tem muita gente que sabe coisas que você não sabe. Quando estourar aqui, já foi, gente. Esquece. Vocês já não sabem mais o que vai acontecer quando estourar aqui pra gente. Então por isso que é bacana a gente ver as coisas pelo gráfico, porque existe a assimetria de informação. Segundo princípio de Dow, os mercados se movem em tendência, tá? Então nós temos 3 estados para o gráfico. O gráfico com tendência de alta, o gráfico com tendência de baixo e o gráfico sem tendência, tá? Então o princípio de Dow diz que os mercados se movem em tendência e destaca a importância de prestar atenção nos movimentos de preços a longo prazo, né? Então o que a gente faz? Voltando aqui para o gráfico, o que a gente faz? A gente dá o zoom out e tenta achar qual que é a tendência do mercado. Eu disse aqui do alargamento, mas vamos tentar mover topo e fundo? Deixa eu pegar a caneta. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então aqui a gente pode ver um ativo que está em uma tendência de queda. Deixa eu apagar isso aqui que ficou muito feio. E vou traçar uma linha mais bonitinha, ó. Um ativo em tendência de baixa. Por quê? Porque ele está fazendo topos e fundos descendentes. Então o que dizia Dow? Se um ativo está com topos e fundos ascendentes, ele está numa tendência de alta. Se um ativo está fazendo topos e fundos descendentes, ele está numa tendência de queda. Qualquer estratégia que você for pegar para fazer trade, ela vai te dar algum tipo de indicador para saber se o ativo está numa tendência ou não. Dow, que é o pai da análise gráfica, análise técnica, ele usava... Qual a diferença de análise gráfica e análise técnica? Qualquer análise que você faça em gráfico é uma análise gráfica. Mas nem toda análise gráfica é análise técnica, né? Então a análise técnica é que vem da vertente da teoria de Dow. A análise gráfica é qualquer análise que você faça no gráfico, tá? Então a análise técnica é uma análise gráfica, mas ela é análise técnica. Isso que eu estou ensinando é para qualquer coisa. Para day trade, para swing trade, tá? Qualquer análise que você for fazer análise técnica, né? Usando o gráfico, obviamente, você vai usar esses conceitos que eu estou passando para você. Então, se você consegue ligar os fundos, ele está fazendo topos e fundos descendentes, né? É uma tendência de queda. Se você for ligar fundos, você tem uma tendência de alta, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma tendência de alta bem traçada. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aí perdeu o fundo. Entrou uma tendência de queda. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? Então, tem até um indicador aqui que eu não gosto dele, tá? Porque eu acho que a gente consegue ver topos e fundos no gráfico, mas se você está com dificuldade, você pode usar um indicador chamado topos e fundos. Topos, detector de topos e fundos. Tá? Então, ó, ele liga para você o topos e fundos. Tem como você, que esse aqui ele fica um pouco poluído. Tem como você desenhar rótulo e não desenhar linha, tá? Então ele coloca um T em cima e um F embaixo. Tem como deixar dá pra aumentar o parâmetro? Deixa eu ver aqui. É que eu não uso mesmo esse, tá? Porque eu acho que polui demais o gráfico. Aqui ficou um pouco melhor, deixa eu ver. 10 ficou muito, né? O topo,
Cadê o fundo? Nossa, fundo aqui, ficou muito. 10 ficou muito, 2 era pouco. Ó, colocar 5, talvez ele fique mais calibrado, vamos ver. Não, ainda tá muito. Mas tá vendo aqui, tá bem longo, ó. Ó, fundo, topo, fundo, topo, né? Ele tá considerando alguns fundos e topos mais relevantes. Tá? Então eu achei que ele tava muito nervoso. Agora ele tá muito... aqui tá melhor, ó. Tá vendo? Ó. Topo, fundo. E assim você consegue ir montando as suas tendências, tá? Consegue montando suas tendências aí. Eu não gosto muito desse indicador não, mas se você gosta, pode usar, tá? Vou tirar ele daqui. Tem algumas coisas que não adianta, a tecnologia não ajuda tanto. Beleza. Quando nós conseguimos ligar esses topos e fundos de baixo para cima, nós temos a chamada linha de tendência de alta. Quando ligamos fundos, nós temos uma linha de tendência de alta, também chamada de LTA, linha de tendência de alta, LTA. Se nós conseguimos ligar os fundos, nós temos uma linha de tendência de baixa, chamada LTB. Tá? Então temos uma tendência de alta quando ligamos fundos, temos uma tendência de queda quando ligamos topos. Eu falei para vocês, todos tipos de análise, elas vão te dizer que o ativo está em alta ou em baixa, né? Talvez não seja uma tendência de alta segundo o Dow, porque você não usa gráfico, mas está acima de tal ponto, acima da abertura e fechamento, fechamentos subindo, sei lá. Eles vão te dizer, todas as análises precisam entender que o ativo está ou não em tendência. Existe também uma época que o ativo está sem tendência, né? Aqui, ó, ele está fazendo um alargamento que ele está sem tendência, tá? Então existem épocas também que ele não sabe para onde vai, ó, não está em tendência de nada, mas normalmente ele está em tendência, tá? E as tendências, elas são válidas até que tenha um sinal definitivo de reversão. Se você quiser saber mais sobre a teoria de Dow, eu explico todas as teorias de Dow, tudo sobre a teoria de Dow, no manual do trader de sucesso. Então é uma playlist que está no YouTube da Guide, tá? E aí você consegue ver direitinho as tendências, né? Os princípios. Então, é que o volume confirma a tendência, tá em tendência até o sinal definitivo de reversão, tudo isso eu falo no manual do trader de sucesso, playlist que tá no YouTube da Guide, tá bom? Seguindo, temos uma LTA, uma LTB, estamos aqui com as primeiras coisas, os primeiros rabiscos que a gente tem na análise técnica, tá? Eu não vou aprofundar na teoria de Dow, você pode ver a teoria de Dow no manual do trader de sucesso, mas aqui eu vou seguir explicando algumas coisas para vocês. Vou voltar para o índice, que é o principal para quem está querendo fazer day trade, e aqui, ó, também nós temos, né, ó, as tendências de alta, ó, tendência de alta, tendência de queda, sem tendência, ó, esse aqui é um dia que ficou praticamente sem tendência, ó, aqui, ó, que loucura, né, ó, de lado, até uma leve tendência de queda, mas depois já tem aqui, tá vendo, ó, aqui nós não temos uma tendência, nesse trecho aqui, ó, completamente lateral, você não consegue desenhar alguma coisa exatamente, mas está completamente lateral, tá? Temos LTAs, LTBs e canais. Canais, na verdade, nada são do que uma LTA que você consegue traçar paralela, tá? Então os canais, eles são, por exemplo, aqui nós temos uma LTB. Você procura lá em cima, porque na minha plataforma está em cima. Ó, uma LTB, tá vendo?
Isso aqui é um canal? Vamos tentar traçar paralela? Um toque só não dá. Pelo menos 2 toques a gente precisa ter para fazer um canal. Ó. Temos um canal? Não. Talvez venhamos a ter. Mas agora ela é só uma LTB. Qual que é a diferença da LTB e do canal? Do canal você consegue prever melhor o seu alvo, né? E você consegue operar nos 2 sentidos. Na LTB, nós vamos operar praticamente um sentido, que é o quê? O toque na LTB. Então, puff, primeiro toque. Puff, segundo toque. Se bem que aqui já tinha uma, né? E que não respeitou, ó. Deu uma... Ó, beleza. Um toque, outro toque, continua. Quando que a gente pode pegar uma nova venda na LTB? Isso é uma coisa importante de você entender. Quando que a gente pode pegar uma nova venda na LTB? A gente pode pegar uma nova venda na LTB quando ele romper novo fundo. Qual que é a teoria de Dow? O que Dow diz? Isso é importantíssimo vocês terem, pessoal. Dow diz: estamos em tendência quando temos topos e fundos ascendentes ou descendentes, certo? Estamos em tendência quando temos topos e fundos ascendentes ou descendentes. Eu sumi com o negócio. Tá aqui. Gente, ele foge, ó. Vocês estão vendo? Ó, ele foge do meu mouse, lazarento. Agora vai. Ah, desencana, esquece. Vou até deletar você. Topos e fundos ascendentes ou descendentes. Para você fazer uma nova venda na LTB, você precisa que rompa o fundo. Aí ele faz um movimento de expansão, retração. Expansão, retração. Expansão, retração. Então a gente está no princípio que os mercados se movem em tendência e aí a gente fala carinhosamente que movem em zigue-zague. Movimentos de expansão e retração. Isso vai fazer toda a diferença na hora da gente calcular as nossas probabilidades, tá? Então, se você quer fazer uma operação, você faz, ó, zig, zag. Mostrou pra gente o fim do zag, tá na hora de fazer outro quê? Outro zig. Se ele não fizer outro zig, você não pode vender de novo na média. Você sabia dessa informação? Digita aqui para mim se você sabia já que para você fazer nova venda na LTB você precisava romper o fundo ou se você não sabia. Escreve aí para eu saber se você sabia ou não operar o zigue-zague, operar a retração na LTB. Por que a gente não pode então fazer novas vendas na LTB? Porque ele pode estar tentando romper essa LTB, que aí é outra forma de operar a LTB, pessoal. Ó, se por acaso ele não romper fundo, né, ele congestionar aqui, qual que é o movimento mais provável dele fazer agora? O movimento mais provável agora, ó, que ele tente fazer esse movimento aqui. O mercado se move em tendência até que haja um sinal definitivo de reversão. Então a gente tinha topos e fundos descendentes, ó, topo, fundo,
topo, fundo, topo. O que ele está tentando fazer aqui, ó? Começar uma tendência de alta, ó. Certo? Começar uma tendência de alta. Então, por isso que a gente só pode operar de novo o toque se ele confirmar a tendência. Então está a tendência, eu vou operando a tendência enquanto isso. Tem muita gente que opera a tendência com rompimentos, que também é uma forma interessante. Então, a gente já entendeu que esse traçado que fez aqui, que eu fiz um retângulo para você, talvez se você for mais técnico, ele tá fazendo um diamantezinho, tá? Mas de qualquer forma é uma congestão, tá? Um triângulo aqui, ó, talvez você esteja vendo um triângulo, tudo bem. Mas ele rompendo esse retângulo aqui, ele vai retomar a tendência de queda. Então ele já fez o toque na LTB e ele vai fazer um movimento de queda. Então fez um movimento de expansão, um movimento de retração e perdendo aqui ele retoma o movimento de expansão. Normalmente, quais são os maiores movimentos? Os movimentos de expansão ou os movimentos de retração? Escreve aqui para mim. Quais são os maiores? Os movimentos de expansão. Por isso que tem o na volta é trade, né? Movimento de expansão, movimento de retração. Acabou o movimento de retração, o que a gente quer? Um novo movimento de expansão. Tá? Então tem muita gente que opera a tendência assim, espera fazer topo, fundo, topo, congestionou, na retomada da expansão a gente pega. E faz um na volta é trade. Certo? Vendendo aqui, existe uma venda que existe. Só que o seu stop vai ter que ficar onde? Aí a gente vem para mais um tópico da nossa aula. Acho que pode ser o último tópico da aula de hoje. Que é o quê? Stop. Certo? Stop. E eu vou usar essa operação que a gente já pegou aqui. Pessoal, olha que evolução que a gente teve na aula de hoje. A gente já aprendeu para que serve os candles, por que a gente opera candle. A gente já aprendeu a mandar a ordem. A gente já aprendeu que antes de entrar a gente precisa saber onde é o nosso stop e onde é o nosso alvo. Olha quanta coisa que a gente aprendeu na aula de hoje, até aqui. E nós temos, basicamente, dois tipos de stop. Stop financeiro ou por gestão de risco. E temos o chamado stop técnico. Tá? Stop financeiro ou por gestão de risco e o chamado stop técnico. Quando a gente tem, qual que foi a teoria de Dow? O que Dow diz pra gente? Olha, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, certo? Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Se você for pegar o rompimento dessa congestão, eu vou colocar a venda aqui, ó. Vou colocar a venda no 995, tá? Vou colocar dois contratos aqui só pra gente poder fazer isso juntos. Ó, 995 temos uma venda. Onde que tem que ser o nosso stop dessa venda aqui? Ah, Cris, eu quero um stop de 80 pontos. Pô, 80 pontos não vai rolar. Porque o seu stop nessa operação precisa ser um stop técnico. Então ele tem que vir aqui, ó, acima do topo anterior.
E o seu alvo? Pô, se você está aceitando 560 pontos de stop, sua primeira parcial precisa ser de 600 pontos, que vai entrar numa outra questão que é gestão de risco. Então você vai pegar um grande movimento. Esse stop ficou muito longo, gente. Eu não faria essa operação na sala ao vivo, tá? Mas você tem aí uma tendência sendo renovada. Você vai pegar essa venda aqui. Sua parcial precisa ser pelo menos 635 pontos, bem longa, né? Um alvo de 3 para 1, 4 para 1. Então você precisa de ter um alvo bem longo para poder fazer essa operação, tá? Aí pronto, está aí a sua operação, tá? Se voltar e der stop, você sai. Se ele voltar, o que ele fez? Ele falhou no rompimento do fundo e está começando uma tendência de alta. Você quer estar vendido numa tendência de alta? Não quer. Cris, eu acho esse stop muito longo, eu não quero. Onde que era então o ponto que você podia ter feito essa venda com stop mais curto? Aqui no toque da LTB. Ó, a venda está aqui no 500, no 495. Se você tivesse vendido no 495, você estava, ó, aqui no 495, tá? Eu vou dar um zoom e vou colocar no momento que a gente estava. Não adianta eu pegar depois com o gráfico pronto. Ó, plau, pegou aqui, tá vendo, ó? Pegou no 495. Se você pega no 495, onde que é o seu stop? Seu stop é só por gestão de risco. Porque você já está prevendo onde vai ser o fundo da retração. Movimento de expansão. Qual que é o movimento de expansão? Essa queda aqui, ó. E o movimento de retração, até onde ele vai? Ah, ele vem aqui até a LTB. Bacana, vou fazer a venda lá. Aí retomou expansão, pegou sua parcial. Se ele romper fundo, você vai continuar vendido. Faz uma parcial aqui de 360 pontos, por exemplo, e deixa rolar. Se ele reverter a tendência, ele te stopa. E se ele não respeitar a LTB, ele te stopa também. Só que qual a diferença do rompimento e da reversão nesse exemplo que eu dei aqui? Os dois são assertivos, os dois têm a probabilidade a seu favor. Só que um tem um stop muito longo, o outro tem um stop curtinho. Por isso que normalmente eu gosto de pegar as operações onde? Na retração e não na expansão. Tá? Então, o que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Como mandar uma ordem pela sua plataforma, quem que é DAO e como funciona a teoria de DAO, o que é uma linha de tendência e como operar linhas de tendência e o que é o stop financeiro e o stop técnico, né? Por gestão de risco e o stop técnico, tá? E aí vocês conseguiram entender por que eu tenho stop curtinho. Porque eu tento pegar o fim da retração. Se eu acerto o fim da retração, eu vou embora. A expansão eu tô todo na tendência. Se eu erro, eu estopo curto e fico procurando uma outra operação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.